Abril de 1945. Berlim estava sendo reduzida a escombros pelo avanço soviético. Nesse cenário de destruição, Adolf Hitler desapareceu da cena pública para sempre. Onde estava o ditador? A resposta parecia óbvia, mas a realidade era cercada por paredes de concreto. Hitler permanecia escondido no bunker da chancelaria. Ao seu redor estavam apenas os colaboradores mais leais e o colapso militar total do Terceiro Reich. À primeira vista, um comando central fortificado, mas na prática, uma armadilha sem saída. A partir desse ponto, os fatos desaparecem. O que resta são apenas testemunhos fragmentados e evidências comprometidas. Durante décadas, governos e agências de inteligência apresentaram versões manipuladas. Especialistas forenses ofereceram explicações que se atropelam. Falou-se em suicídio, cremação imediata e o desaparecimento dos restos mortais. Mas nada é definitivo. Nem os registros dentários, nem os arquivos secretos soviéticos encerraram o caso. Teorias sobre fugas para a América do Sul ou bases na Antártida continuam circulando. Seria tudo uma operação de cobertura montada com precisão? Hitler realmente morreu em Berlim? Ou o maior criminoso do século XX conseguiu escapar sem pagar por seus crimes? A versão oficial é clara: suicídio no bunker. 29 de abril de 1945. Bombas soviéticas atingiam o teto da chancelaria. Dentro do bunker, Adolf Hitler se casou com Eva Braun em uma cerimônia civil improvisada. 24 horas depois, os dois estariam mortos. As testemunhas descreveram os momentos finais. O ambiente era de puro terror. No vídeo da época, nota-se: os oficiais estão exaustos e desorientados. Ouve-se o som constante das explosões na superfície. Heinz Linger, o camareiro pessoal de Hitler, foi o primeiro a agir. Ele relatou ter entrado no escritório privado do ditador. O cheiro de pólvora e fumaça ainda pairava no ar. Linger não apenas olhou. Ele verificou os sinais vitais e encontrou os corpos no sofá. O sangue manchava o estofado. O revólver estava no chão. Mas isso era apenas o começo de um mistério que duraria 80 anos. 30 de abril de 1945. Hitler caído com uma marca de tiro na têmpora direita. Eva Braun ao lado, sem ferimentos aparentes, exalando um cheiro forte de amêndoas amargas. O rastro do cianeto estava no ar. Por que a versão oficial parece instável? A resposta curta é o conflito entre as testemunhas. Na prática, os relatos não se sustentam sob análise. Otto Günsche, o ajudante mais próximo, entregou detalhes técnicos, mas esses dados não batiam com o depoimento de Heinz Linger, o criado particular. Otto Smith, o operador de rádio, estava por perto. Ele descreveu ruídos e odores que contradizem o que os outros afirmaram ter visto. No quadro, o caos total de um bunker cercado. As inconsistências podem ser efeito do trauma, ou podem indicar uma farsa planejada. O que aconteceu após os disparos é ainda mais complexo. Hitler deixou ordens brutais. Ele exigiu que seus restos fossem totalmente destruídos. Ele temia o destino de Mussolini. O corpo do ditador italiano havia sido pendurado e linchado por uma multidão. Hitler queria evitar o escárnio público a qualquer custo. Linger e Günsche afirmaram que carregaram os corpos até o jardim da chancelaria. Eles jogaram os cadáveres em uma cratera de bomba. Depois, despejaram galões de gasolina e atearam fogo. A fogueira queimou por 3 horas seguidas. Enquanto isso, a artilharia soviética esmagava Berlim. Mas existe um problema físico: o combustível. Em abril de 1945, Berlim estava em ruínas. Gasolina era mais valiosa que ouro e quase impossível de encontrar. Especialistas forenses apontam a falha técnica. Uma cremação ao ar livre, mesmo com litros de combustível, não destrói um corpo humano por completo. Reduzir ossos a cinzas exige fornos especializados. É necessário manter 1000 graus Celsius por horas. O jardim não era um crematório. Todas as testemunhas centrais tinham motivos para mentir. Eles foram capturados pelo Smersh soviético. A organização era famosa por métodos de interrogatório brutais. Os depoimentos não foram colhidos na hora. Muitos foram registrados meses ou anos depois, dentro de prisões soviéticas. Nota-se algo estranho nos relatórios: a coerência excessiva.
Quando várias pessoas presenciam um trauma, os detalhes divergem naturalmente. O choque distorce a memória de cada indivíduo de forma diferente, mas as versões sobre a morte de Hitler parecem ensaiadas. Todos descrevem a mesma sequência exata, palavra por palavra. Os eventos aceleraram, mas a história oficial parou no tempo. Não havia margem para erro nos depoimentos entregues aos soviéticos. Assim, terminou o relato oficial sobre o bunker. 30 de abril de 1945. O casamento, o testamento, o suicídio com veneno e um tiro na cabeça. Depois, a cremação imediata nos jardins da chancelaria. Uma sequência de eventos rápida demais para parecer espontânea. Tudo parecia coreografado. Por que os russos tinham tanta pressa em confirmar a morte? A resposta oficial veio logo depois, mas a pressa gera erros. Os soviéticos afirmaram ter recuperado restos dentários dentro de uma cratera de bomba. Eram as provas que confirmariam a identidade de Adolf Hitler. Käthe Häusermann e Fritz Echtmann, assistentes do dentista pessoal do ditador, foram convocados. Eles identificaram as pontes dentárias como sendo do Führer. No entanto, um detalhe técnico chama a atenção. As pontes dentárias estavam separadas de qualquer fragmento da mandíbula. Em uma cremação comum, mesmo incompleta, os dentes permanecem presos ao osso. A separação sugere uma manipulação posterior. Parece que alguém posicionou aquelas peças deliberadamente para serem encontradas. Häusermann e Echtmann foram interrogados em salas separadas. Eles não tinham acesso aos registros originais de Hitler. Mesmo assim, entregaram descrições idênticas. Ambos conheciam cada detalhe da boca de Hitler após anos de trabalho. Mas eles também sabiam de outra coisa. Suas vidas dependiam de dar a resposta que os interrogadores soviéticos queriam ouvir. Sob pressão, a memória se molda ao medo. No vídeo, as fotos dos fragmentos mostram peças metálicas escuras e desgastadas. 2017. Philippe Charlier, perito forense francês, afirmou ter encerrado o caso. Ele declarou que os dentes pertenciam, de fato, a Hitler. O estudo foi publicado em uma revista médica europeia de prestígio. O debate parecia morto, mas a análise de Charlier tinha limitações claras. Ele trabalhou apenas com fotografias e fragmentos selecionados pelas autoridades russas. Não houve acesso independente aos restos originais. Testes de DNA nos fragmentos dentários não foram realizados. A conclusão baseou-se apenas na comparação morfológica com radiografias de 1944. As coincidências são impressionantes, mas surge um questionamento técnico. Se alguém quisesse forjar evidências, usaria exatamente essas radiografias como base. A tecnologia odontológica dos anos 40 era avançada. Réplicas exatas de pontes dentárias podiam ser fabricadas com os moldes corretos. O golpe final na versão oficial veio em 2009. Cientistas realizaram testes de DNA em um fragmento de crânio guardado nos arquivos soviéticos. Por décadas, aquele osso com um buraco de bala foi exibido como sendo de Hitler. O resultado do teste foi brutal. O crânio pertencia a uma mulher com idade entre 20 e 40 anos. A principal prova física da morte de Hitler foi demolida em um laboratório. Se os soviéticos erraram sobre o crânio de forma tão drástica, a confiabilidade de todo o resto desaparece. Outras evidências podem ter sido mal identificadas ou fabricadas sob medida. O rastro de mentiras soviéticas apenas começava. Não havia mais volta para a verdade oficial. O mito de Hitler fugitivo e a estratégia russa. Joseph Stalin sabia de algo que o resto do mundo ignorava completamente. Apenas 9 dias após a suposta morte de Hitler, jornais ocidentais celebravam o fim do Terceiro Reich. Mas, em particular, Stalin disse algo diferente a Harry Hopkins, o enviado especial do presidente Truman. Ele afirmou que Hitler não havia morrido. Segundo o ditador soviético, Hitler estava escondido em algum lugar. Por que Stalin mentiria sobre isso? Parecia a paranoia de um ditador perdendo o contato com a realidade, mas na prática, era a declaração calculada de um homem com acesso a informações privilegiadas. 9 de junho de 1945. Uma conferência de imprensa mudou a narrativa global. O marechal Georgy Zhukov anunciou que o corpo de Hitler não fora encontrado. Ele afirmou que os soviéticos não podiam confirmar a morte do líder nazista. Essa declaração ocorreu semanas após as próprias tropas soviéticas terem supostamente identificado a arcada dentária do ditador. As contradições não foram acidentais. Elas faziam parte de uma operação de desinformação orquestrada diretamente do Kremlin. A estratégia soviética era maquiavélica.
Enquanto escondiam evidências reais sobre o destino de Hitler, os russos alimentavam especulações sobre sua sobrevivência. Na Conferência de Potsdam, Stalin foi direto com Truman. Ele disse que Hitler provavelmente escapou para a Espanha ou para a Argentina. A delegação americana registrou essas falas. O conteúdo vazou para a imprensa. As sementes das teorias de conspiração foram plantadas para as décadas seguintes. Stalin escolheu deliberadamente criar confusão sobre um tema crucial. Manter o mito de Hitler vivo servia a propósitos estratégicos claros. Primeiro, justificava a presença militar soviética contínua na Alemanha. Se o líder nazista estivesse vivo, ele era uma ameaça permanente. Isso exigia vigilância total. Segundo, a dúvida deslegitimava os governos ocidentais. Stalin sugeria que o Ocidente poderia estar encobrindo ou colaborando com fugitivos nazistas. Enquanto semeavam dúvidas públicas, os soviéticos executavam a investigação mais exaustiva da história. O nome do projeto? Operação Mito. A ordem veio diretamente de Stalin. A operação envolveu mais de 800 interrogatórios, milhares de documentos foram confiscados. Peritos realizaram análises forenses detalhadas de cada fragmento encontrado no bunker de Berlim. Durante 4 anos, uma equipe especializada do NKVD construiu um dossiê de 413 páginas. Esse arquivo continha mais informações sobre Hitler do que qualquer acervo ocidental. O dossiê secreto incluía fotos de restos mortais, transcrições completas de depoimentos e análises dentárias minuciosas. Havia uma cronologia de cada minuto dos últimos dias do Führer. No quadro, o documento mais revelador de todos. Uma nota manuscrita pelo próprio Stalin na margem do relatório final. Arquivo especial não para distribuição. O líder soviético possuía a verdade, mas ele decidiu que o mundo não estava pronto para conhecê-la. Testemunhas-chave foram sistematicamente silenciadas. Heusermann e Eichmann foram os técnicos que identificaram os restos dentários de Hitler. Logo depois, foram enviados para campos de trabalho forçado na Sibéria. O crime deles não foi traição ao Reich. O crime foi saber demais sobre o destino do ditador. Eles ficaram em cativeiro por 10 anos, tempo suficiente para que seus depoimentos perdessem relevância no cenário internacional. Quando foram libertados nos anos 50, o mundo já havia aceitado a narrativa de confusão criada por Moscou. A mentira tornou-se história oficial. Controle absoluto e silêncio total. Esse foi o método soviético para lidar com as evidências físicas no bunker. Por anos, a área permaneceu isolada por cordões de isolamento e guardas armados. Pesquisadores ocidentais não podiam chegar perto. Cada fragmento de osso, objeto pessoal ou documento encontrado foi catalogado e enviado para instalações secretas em Moscou. Por que os soviéticos esconderam tudo? A resposta era simples. O segredo era uma arma de controle. Mas o preço desse silêncio foi a criação de um mito que dura décadas. Na filmagem da época, nota-se, soldados russos carregam caixas pesadas para caminhões militares. Nada ficou para trás. Quando o acesso ocidental foi finalmente liberado nos anos 50, o cenário era outro. As paredes exibiam tinta nova. O piso original tinha sido arrancado e substituído. Qualquer vestígio forense real havia sido eliminado propositalmente. A manipulação de dados atingiu níveis industriais. O Kremlin criou versões contraditórias para cada público. Para os governos do Ocidente diziam uma coisa. Para os cidadãos russos, contavam outra. Para a imprensa internacional, uma terceira narrativa era inventada. Essa estratégia de desinformação múltipla garantia o caos. Nenhuma história conseguia se consolidar como a verdade definitiva. 1968. O jornalista soviético Lev Bezimensky publica o livro A Morte de Adolf Hitler. O texto afirmava basear-se em documentos secretos do Estado. A tese era nova. Hitler teria morrido por envenenamento por cianeto. Isso invalidava todos os depoimentos anteriores sobre o tiro na cabeça. Anos depois, a verdade apareceu. Bezimensky recebeu ordens diretas do Kremlin para escrever aquela versão específica. O objetivo era turvar as águas e manter o debate sobre a morte vivo. Mas o fim definitivo das provas aconteceu em 1970. Yuri Andropov, chefe da KGB, assinou a ordem final. Os fragmentos de ossos e dentes guardados por 25 anos foram retirados dos arquivos. No quadro, uma floresta isolada perto de Magdeburg. Ali, os restos foram incinerados até virarem pó. As cinzas foram jogadas no rio Elba.
Qualquer chance de uma análise forense independente desapareceu na correnteza. A justificativa oficial era evitar que o local virasse um ponto de peregrinação nazista. Mas o momento da destruição indicava motivos muito mais complexos. Após a queda da União Soviética, documentos desclassificados revelaram o tamanho da farsa. Os russos não apenas manipularam a morte de Hitler, eles criaram um modelo de desinformação usado durante toda a Guerra Fria. A morte do ditador foi o experimento piloto para técnicas de controle de informação. Quase 80 anos depois, as consequências permanecem. Teorias da conspiração sobre o destino de Hitler não nasceram da imaginação popular. Elas foram fabricadas em gabinetes estatais. Stalin criou o mistério que ainda intriga o mundo. Ele provou que controlar a história é tão poderoso quanto conquistar um território. À primeira vista, um suicídio comum. Mas, na prática, um enigma planejado. Resta uma dúvida persistente. O sósia que teria morrido no lugar de Hitler? Essa possibilidade não é apenas um boato. Ela faz parte do jogo de espelhos montado por Moscou. 20 de março de 1945. Essa foi a última aparição pública confirmada de Adolf Hitler. Depois disso, o rastro se torna confuso e as evidências físicas desaparecem. Por que o corpo de Hitler nunca foi identificado com certeza absoluta? À primeira vista, uma morte por suicídio no bunker. Mas na prática, uma operação de substituição coordenada. O ditador não fugiu apenas no fim da guerra. Ele pode nunca ter estado lá nos meses finais. Nos últimos estágios do conflito, o regime utilizou diversos sósias para proteger o líder de atentados, homens selecionados pela semelhança física e treinados exaustivamente para imitar gestos e a voz do Führer. Eles apareciam em eventos públicos, enquanto o verdadeiro ditador permanecia em locais seguros e subterrâneos. Gustav Wehler e Heinrich Bergner foram os substitutos mais precisos. Wehler era ator profissional antes da guerra e dominava a mímica. Bergner era um oficial do partido que passou por cirurgias plásticas sutis para ajustar o formato do rosto. Os registros mostram um fato estranho. Ambos os homens desapareceram dos arquivos oficiais na última semana de abril de 1945. As famílias nunca receberam certidões de óbito. Os corpos nunca foram entregues para sepultamento. O estado de saúde de Hitler facilitava a farsa. O tremor na mão esquerda, a postura curvada e a dificuldade de caminhar eram marcas registradas. Qualquer sósia treinado poderia exagerar esses sintomas para convencer a massa de que o líder estava à beira do colapso. No vídeo, nota-se algo estranho na cerimônia com os jovens da juventude hitlerista. Análises modernas das imagens revelam discrepâncias técnicas. A altura do homem filmado não bate com as medidas antropométricas conhecidas de Hitler. A câmera registra. O homem evita mostrar o lado esquerdo do rosto. Ali, Hitler tinha uma cicatriz icônica do Putsch de Munique de 1923. Os movimentos da mão direita também seguem padrões diferentes de todos os registros anteriores de sua vida. As provas forenses coletadas pelos soviéticos no bunker aumentam a dúvida. O sangue encontrado no sofá onde ocorreu o suposto suicídio não era compatível. Registros médicos confirmam que Hitler era do tipo sanguíneo A. As amostras analisadas nos relatórios internos de Moscou eram do tipo B. Essa falha nunca foi explicada publicamente. Outro detalhe técnico levanta suspeitas. Ouve-se nos relatórios sobre a ausência total de órgãos internos nos restos carbonizados. Uma cremação incompleta ao ar livre, como descreveram as testemunhas, deixaria fragmentos de tecidos moles. Isso permitiria testes toxicológicos para cianeto. Nada foi encontrado. Isso sugere que os restos mortais foram preparados previamente para a incineração. O objetivo era destruir qualquer evidência biológica que pudesse desmentir a narrativa oficial. O caso tomou um rumo inesperado em 2009. Testes de DNA revelaram que o fragmento de crânio guardado pela Rússia pertencia, na verdade, a uma mulher. Se os soviéticos erraram a identificação básica, toda a cena do crime se torna questionável. A presença de restos femininos não identificados sugere uma encenação. Corpos foram usados para criar o cenário de um suicídio duplo entre Hitler e Eva Braun. O destino real do ditador permanece em aberto. Aqui a história oficial foi interrompida. O que sobrou foram apenas relatórios contraditórios e cinzas anônimas. Uma das jovens funcionárias da chancelaria do Reich.
Esse poderia ser o corpo usado para substituir Eva Braun nos dias finais do cerco. Centenas de mulheres desapareceram no caos de Berlim. Os depoimentos sobre o suicídio mudam de sentido quando o fator sósia entra na equação. Linger e Gunsche eram os homens mais próximos do ditador. Somente eles poderiam diferenciar o verdadeiro Führer de uma cópia convincente. Se houve uma troca, eles não foram testemunhas inocentes, foram cúmplices no protocolo de cremação. O plano era complexo, mas a logística estava disponível. Martin Bormann controlava cada acesso ao bunker. Nos anos finais, ele era o filtro de Hitler. Bormann tinha o poder necessário para coordenar uma substituição de cadáveres. O destino dele permanece um mistério. Em 1972, encontraram um corpo. Em 1998, o DNA confirmou ser Bormann. Mas o mistério continua. Como o corpo chegou àquele local específico e por que foi enterrado com tanto cuidado? As 3 horas da cremação foram um momento crítico. Nesse intervalo, um pequeno grupo de conspiradores poderia realizar a troca final. No quadro, fumaça densa e bombardeios constantes sobre o jardim da chancelaria. O cenário era a cobertura perfeita para operações clandestinas. Ninguém conseguia ver o que realmente queimava no fosso. Por que os russos omitiram dados? Médicos forenses soviéticos notaram inconsistências anatômicas graves. Altura e constituição física não batiam. Os restos mortais pertenciam a um indivíduo menor e mais magro que Adolf Hitler. Essas notas apareceram em relatórios preliminares, mas sumiram da versão oficial. Houve uma intervenção direta para apagar evidências contraditórias. Onde estão as fotos? Os nazistas documentavam cada ritual com precisão cirúrgica, mas não existe um único registro visual dos corpos de Hitler ou Eva Braun. No vídeo, percebe-se o vazio. Nenhuma imagem, nenhum frame, nenhum filme. É uma omissão estranha para um evento descrito como solene e frequentado pela elite do bunker. À primeira vista, um homem resignado com a morte. Mas, na prática, um líder obcecado pela destruição total de suas evidências físicas. Hitler detalhou cada passo da eliminação do seu corpo. Esse comportamento é mais compatível com um plano de fuga do que com o medo de profanação. Ele precisava que não sobrasse nada para análise. A arcada dentária é a prova final? Não necessariamente. As pontes dentárias de Hitler eram dispositivos removíveis. Elas poderiam ser retiradas e colocadas no cadáver de um sósia após a morte. Especialistas afirmam: identificação baseada apenas em próteses, sem o osso da mandíbula anexado, é uma prova frágil. A rota para a Argentina começava ali. No meio das ruínas de Berlim, o rastro do homem mais procurado do mundo esfriava propositalmente. O plano de Bormann estava em execução. Não havia margem para erro. 1943. 2 anos antes da guerra terminar, o plano de fuga já estava pronto. A Argentina não era apenas um destino para fugitivos. O país funcionava como uma máquina industrial de proteção. O objetivo era claro: receber a elite do Terceiro Reich. As rotas de fuga, conhecidas como Ratlines, não surgiram por acaso após a derrota alemã. Juan Domingo Perón planejou tudo com antecedência. A operação envolvia um nível de sofisticação extremo. Redes de apoio foram estabelecidas enquanto o conflito na Europa ainda estava no auge. Como os nazistas entravam no país, parecia um processo burocrático comum, mas na prática era uma fraude sistêmica. O Monsenhor Krunoslav Draganovich coordenava tudo de Roma. Ele utilizava selos oficiais do Vaticano para validar identidades falsas. Os fugitivos não recebiam apenas passaportes falsificados, eles ganhavam vidas inteiras. Recebiam certidões de batismo retroativas em décadas e históricos escolares completos. Eram biografias fabricadas com suporte oficial, incluindo experiências profissionais anteriores e árvores genealógicas. 1950. Adolf Eichmann desembarca em solo argentino. Nos documentos, ele era Ricardo Clement, um técnico em telecomunicações nascido na Áustria. Ele não viveu escondido em porões. Por 10 anos, Eichmann teve uma rotina comum nos subúrbios de Buenos Aires. Ele trabalhava em uma empresa alemã e criava seus filhos abertamente. No tempo livre, frequentava reuniões com outros ex-nazistas. O grupo discutia política e compartilhava nostalgia pelo Reich. Quando o Mossad o capturou em 1960, o mundo entendeu a verdade. Eichmann não era um sobrevivente desesperado, mas um homem protegido por uma organização de recursos ilimitados. Joseph Mengele chegou ainda mais cedo.
O médico de Auschwitz teve uma recepção de luxo. Ele recebeu moradia, um cargo em uma empresa farmacêutica e acesso à alta sociedade. Na filmagem da época, nota-se o conforto. Ele frequentava óperas e eventos acadêmicos. Mengele circulava entre a elite intelectual de Buenos Aires sem ser incomodado. Em Bariloche, Erich Priebke seguiu o mesmo caminho. Ele se tornou uma figura respeitada pela comunidade local. Durante quase 50 anos, Priebke viveu sob a luz do sol. Ele dirigiu uma escola e participou de organizações comunitárias. Por que eles não tinham medo? Eles possuíam garantias de segurança do próprio governo. A infraestrutura de suporte era massiva. A Argentina mantinha escritórios de imigração em cidades europeias com agentes treinados. Eles selecionavam quem entrava. Havia uma ordem de prioridade clara. Engenheiros, cientistas e administradores técnicos vinham primeiro. Depois, líderes políticos com experiência em propaganda. O regime peronista queria absorver esse conhecimento. Arquivos desclassificados revelam centenas de relatos sobre a presença de Hitler na América do Sul. Muitos eram boatos, mas alguns continham detalhes técnicos perturbadores. O caso de Philipp Citroën se destaca. Ele não era um informante qualquer, mas um comerciante alemão com conexões reais. Citroën entregou provas concretas. Ele forneceu endereços específicos, nomes e fotografias. O rastro levava diretamente para o interior do continente. Não havia mais margem para erro. O sistema de proteção funcionou por décadas. Assim terminou o anonimato dos carrascos. Philipp Citroën não forneceu apenas boatos. Ele entregou endereços exatos e nomes de contatos específicos. O homem afirmou ter conhecido pessoalmente um indivíduo chamado Adolf Schüttelmeier. O encontro aconteceu em uma comunidade alemã isolada, perto de Tuna, na Colômbia. Por que Citroën arriscaria sua reputação com tal relato? Ele não buscava fama. Ele descreveu uma rotina militarmente organizada. Segundo o depoimento, Schüttelmeier vivia em uma fazenda protegida por segurança privada. O homem recebia visitantes frequentes vindos da Argentina. Seus dias seguiam um padrão rígido, longas caminhadas pela propriedade e horas dedicadas à leitura de jornais e livros em alemão. Na fotografia entregue por Citroën, observa-se um homem de meia idade. Ele está sentado no que parece ser o alpendre de uma casa de campo. A qualidade da imagem é baixa, mas detalhes técnicos chamam a atenção. A postura corporal é ereta, o formato do bigode é preciso. Nota-se a anatomia das mãos, com dedos longos e uma cicatriz característica no dorso da mão esquerda. São traços que coincidem com os registros médicos de Adolf Hitler. Citroën não procurou a imprensa. Ele relatou suas observações diretamente às autoridades americanas e, depois disso, sumiu dos registros públicos. Ele não escreveu livros, não concedeu entrevistas para canais de televisão, não tentou vender sua história para jornais. No quadro geral, seu comportamento é seco e funcional. É o padrão de alguém que relata um fato, não de um impostor em busca de lucro. Enquanto isso, o mar escondia outros segredos. Os submarinos U-530 e U-977 chegaram à Argentina logo após o fim do conflito. Eles não transportavam apenas tripulações exaustas, se rendendo aos aliados. A análise técnica dos manifestos de carga indicou uma realidade diferente. Os registros sugerem que as embarcações operavam como navios de carga pesada. Ouve-se o som de papéis sendo arquivados, mas os arquivos permanecem incompletos. Não havia margem para coincidências naquele momento. Depois, o rastro de Citroën esfriou definitivamente. Assim terminou o contato oficial. Havia uma discrepância impossível entre o que foi declarado e a realidade física dos submarinos. Os registros oficiais não batiam com o espaço de carga disponível. O U-530 entrou no porto com uma justificativa rasa. Alegaram transportar apenas cigarros. Antes de atracar, a tripulação tomou uma medida drástica. Destruíram todos os diários de navegação. Não sobrou uma única coordenada. O U-977 seguiu um padrão suspeito. Declararam uma viagem comum com tripulação padrão. No entanto, o inventário revelou provisões para um trajeto muito mais longo do que o relatado. Onde eles realmente estiveram? A resposta estava no sul. As instalações em Bariloche e no entorno do lago Nahuel Huapi não eram simples esconderijos, eram fortificações. A fazenda San Ramón é citada em dezenas de depoimentos como o refúgio final de Hitler. A estrutura não era de uma residência privada comum.
A engenharia da fazenda era militarizada, paredes de concreto armado, sistemas de comunicação de última geração para a época. Túneis subterrâneos interligavam todos os prédios da propriedade. Em Inalco, perto da fronteira chilena, o cenário era ainda mais extremo. O local era inacessível por terra, exceto por uma trilha de montanha secreta. O complexo possuía pista de pouso particular e geradores de energia independentes. O detalhe mais revelador: bunkers subterrâneos projetados para resistir a bombardeios pesados. Isso não era uma casa de veraneio, era uma instalação feita para proteger alguém de extrema importância. Na região de Bariloche, os relatos locais são consistentes. Moradores descrevem um homem idoso com as características físicas de Hitler durante as décadas de 50 e 60. Catalina Gomero trabalhou em uma dessas fazendas alemãs. Ela servia refeições para um homem tratado com deferência absoluta pelos outros residentes. A regra era clara: ele nunca falava com os funcionários locais. Gomero relatou que ele mantinha horários rígidos e recebia jornais alemães via mala diplomática. Céticos apontam que Hitler era vegetariano e Catalina servia carne. Mas há uma explicação lógica. A dieta de Hitler era uma necessidade médica para problemas gastrointestinais crônicos. Um homem de 60 anos, exilado e sem médicos especialistas, teria abandonado restrições alimentares para sobreviver. Arquivos da CIA mencionam uma operação chamada Paperclip South. O objetivo era coordenar o reassentamento de técnicos alemães na América do Sul, mas o escopo era muito maior do que recrutar cientistas. As referências sugerem protocolos para proteger líderes políticos alemães. Eles eram vistos como ativos valiosos na luta contra o comunismo soviético. O inimigo agora era outro. Bancos suíços que geriam as finanças do Reich mantiveram conexões ativas com instituições argentinas nos anos 50. O fluxo de dinheiro era constante. Transferências regulares de fundos iam para contas específicas em Buenos Aires. Era uma rede de apoio financeiro para exilados de alto escalão. Esse dinheiro continuou circulando até os anos 70. A comunidade alemã na Argentina não era apenas um grupo de imigrantes. Eles mantinham uma coesão social absoluta. Celebravam datas oficiais do Reich e mantinham bibliotecas com literatura nazista proibida na Europa. Nas escolas, o ensino era doutrinário. O objetivo era preservar a ideologia para o futuro. Assim, a estrutura de poder foi mantida viva no exílio. 1938. Enquanto a Europa se armava para o conflito, a Alemanha nazista lançava a missão mais enigmática da história polar. Oficialmente, o objetivo era simples: estabelecer uma base para a caça de baleias. Na prática, a terceira expedição antártica alemã buscava algo muito mais profundo sob o gelo. Por que investir tanto em um deserto congelado? A resposta oficial falava em óleo de baleia, mas a logística mobilizada sugeria uma estratégia de sobrevivência a longo prazo. O navio MS Schwabenland transportava hidroaviões Dornier que mapearam 600 mil quilômetros quadrados de território. A cada poucos quilômetros, aeronaves lançavam bandeiras com a suástica para marcar a posse da terra. No mapa, a região foi batizada de Nova Suábia. No entanto, essas reivindicações nunca receberam reconhecimento internacional. A câmera registra. Fotografias aéreas revelam detalhes geológicos incomuns. Os nazistas encontraram áreas com atividade geotérmica latente. Nessas zonas, o gelo era visivelmente mais fino e correntes de água quente criavam microclimas habitáveis. Para um regime que planejava uma guerra global, esses oásis térmicos representavam um refúgio estratégico ideal. O capitão Alfred Hitcher comandava a expedição. Ele manteve um diário pessoal que permaneceu oculto por décadas. Seus relatos descrevem o que os relatórios oficiais omitiram. Hitcher escreveu sobre cavernas subterrâneas gigantescas e túneis naturais que se estendiam por quilômetros sob a calota polar. Ele mencionou formações arquitetônicas de origem desconhecida, mas isso era apenas o começo. Hitcher estabeleceu depósitos de suprimentos em locais específicos. As coordenadas constavam apenas em mapas classificados. Esses documentos nunca foram compartilhados com a comunidade científica global. Ocultar a localização exata era a prioridade absoluta da missão. Nota-se um detalhe técnico nos arquivos: os engenheiros alemães a bordo não eram biólogos marinhos. Eram especialistas em construção subterrânea e sistemas complexos de ventilação. Relatórios capturados após a guerra mostram estudos de viabilidade para estruturas permanentes no gelo.
Os projetos detalhavam instalações que operariam de forma independente por anos. A lenda da Base 211 não nasceu de boatos. Ela surgiu de documentos fragmentados encontrados nos arquivos da SS Ahnenerbe. Essa organização cuidava das pesquisas esotéricas e arqueológicas do Reich. Os papéis citam o projeto Ultima Thule. O plano previa uma instalação autossuficiente na Antártida usando energia geotérmica. O design da base era avançado para a época, incluía laboratórios de pesquisa, áreas residenciais amplas e oficinas para o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Não era apenas um abrigo, era um centro operacional de reserva. Heinrich Himmler chegou a criar uma divisão especial da SS dedicada exclusivamente à exploração dos polos. Não havia margem para erro nos preparativos. Essa infraestrutura cultural e física serviria de suporte emocional e segurança operacional para fugitivos de alto escalão. Se o Reich caísse na Europa, a semente do poder estaria preservada no ponto mais remoto do planeta. Assim, a história foi interrompida, deixando apenas o gelo como testemunha. 1935. Essa é a data em que o regime criou uma unidade dedicada ao impossível. O grupo era conhecido internamente como Ahnenerbe Forschungsgruppe. Eles recrutaram os melhores cientistas da Alemanha. O Estado garantiu recursos ilimitados para esses homens. O objetivo era claro: dominar a energia alternativa e a propulsão eletromagnética. O foco da pesquisa era a autonomia total. Eles buscavam tecnologias que funcionassem sem combustíveis fósseis tradicionais. No papel parecia ficção, mas os eventos no céu sugeriam outra realidade. Porque os pilotos aliados estavam assustados, eles viam luzes no horizonte, mas não eram estrelas, eram os chamados Foo Fighters. No contexto desses programas secretos, os Foo Fighters ganham um novo sentido. Pilotos de bombardeiros sobre o território alemão faziam relatos idênticos. Eles viam objetos em formato de disco. As máquinas exibiam capacidades que desafiavam as leis da física da época. Aceleração instantânea. Mudanças de direção impossíveis, velocidades que nenhum motor a combustão poderia atingir. Os relatórios mais detalhados vieram de tripulações de elite. Eles descreviam objetos metálicos com cerca de 10 metros de diâmetro. No quadro visual, as esferas seguiam as formações de voo. Elas mantinham uma distância constante. Não havia sinais de fumaça, hélices ou turbinas. Os objetos não disparavam. Eles apenas observavam, demonstrando uma superioridade tecnológica absoluta. O comando aliado agiu rápido. Os relatórios foram classificados como secretos imediatamente. O público só saberia da verdade décadas depois. Após o fim do conflito, a inteligência aliada começou a interrogar os cientistas capturados. Muitos mencionaram projetos de levitação e propulsão por campos eletromagnéticos. Entre eles estava Victor Schauberger. Ele era um engenheiro austríaco que trabalhou sob ordens diretas da SS. Schauberger descreveu experimentos com vórtices de água e ar. Ele afirmava que esses movimentos geravam efeitos antigravitacionais. À primeira vista, parecia pseudociência. Mas, na prática, estudos modernos de dinâmica de fluidos confirmaram alguns de seus princípios básicos. O mistério se deslocou para o sul. 1946. A Operação High Jump foi lançada. Oficialmente era apenas uma missão de treinamento no Ártico, mas os números contam outra história. A força era massiva. 13 navios, 33 aeronaves, mais de 4.000 soldados. Foi a maior mobilização militar da história na Antártida. Para um simples treinamento, a composição era estranha. Havia um número incomum de especialistas em combate urbano e demolição. Não havia margem para erro. Algo estava sendo buscado no gelo. E o exército não foi para lá apenas para treinar.